terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar de cilindro, tá? E para falar de cilindro, primeiramente, né, eu vou citar um exemplo para vocês aqui, bem simples, bem tranquilo, tá? Que seria mais ou menos o seguinte: quando você pega uma folha de papel sulfite, deixa eu achar uma folha aqui na minha mão. Quando você pega uma folha, né, uma folhazinha qualquer, e você une as pontas dessa folha, o que você está formando? Um cilindro, tá bom? Então, se você pega uma figura plana, no caso uma folha de sulfite, um pedaço de cartão, uma folha qualquer, plana, e une as bordas desta folha, dessa forma, dessa maneira, ó, você está montando um cilindro. Acontece que esse cilindro que eu acabei de montar aqui, ele só tem a parte lateral. Ele não tem os fundos, né? Não tem essas duas bases, que são bases circulares. Então vamos comentar uma coisa aqui. O que é um cilindro, né? Eu tenho duas bases circulares, e quando eu estou unindo essas duas bases circulares, eu formo um cilindro. A minha base é um círculo completinho, né? E os elementos tem o centro, tem o raio R, né? E aí, pessoal, prestem bastante atenção. Quando eu planifico essa figura, quando eu faço a planificação desse cilindro, o que eu tenho? Eu tenho a folha de sulfite, né? Que é um retângulo, e tenho duas bases circulares. São duas bases circulares. Aqui não ficou igual os desenhos dos círculos, mas os dois círculos têm que ser iguais, tá? Do mesmo tamanho. Senão ele vai virar um tronco de cone. E não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um cilindro, né? Bom, pessoal, então é exatamente isso. Uma coisa interessante. O tamanho da circunferência, a fórmula da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio. Que é essa borda aqui que vocês estão vendo, ó. Que eu marquei aqui. Essa borda é exatamente esse pedaço aqui de baixo, ó. 2πr. Isso aqui é uma altura h. Tá bom? E a área de cada círculo desse daqui é πr ao quadrado. E a área desse cara aqui também é πr ao quadrado. Lembrando que os dois círculos aqui têm que ser iguais, tá? No meu desenho não saiu, mas os dois círculos têm que ser iguais. Então, para eu calcular a área total de um círculo, a fórmula é essa, ó. A área do cilindro, desculpa, eu falei círculo. A área do cilindro é igual. Vou pôr uma letra C aqui que fica melhor. A área do cilindro é igual 2πr ao quadrado. πr ao quadrado daqui, mais πr ao quadrado daqui, dá 2πr ao quadrado. Mais base vezes altura. Ou não, 2πr repete aqui e repete aqui. O que eu posso fazer com esse 2πr? Colocar ele em evidência. Então a área do cilindro é igual 2πr, que multiplica 2πr ao quadrado dividido por 2πr, dá r, mais 2πrh dividido por 2πr, dá h. Essa é a fórmula da área do cilindro, a área total do cilindro. E quando a gente pensa em área total do cilindro, é como se você tivesse um cilindro, desmanchasse ele, você vai obter um retângulo e dois círculos. Então você está calculando a área total. E a fórmula é essa que está aqui embaixo, tá bom? Vou aproveitar esses desenhos que estão na lousa e vou falar sobre o volume do cilindro. O que é o volume do cilindro? É o espaço que o cilindro ocupa, tá? Ou seja, a capacidade, volume dele, né? Todo o volume, a capacidade é o que cabe dentro mais as paredes dele, né?
volume do cilindro é igual a πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Essa é a fórmula do volume. Então são duas considerações que eu tenho para falar para vocês em relação ao cilindro. Primeiro, cálculo da sua área total, πr ao quadrado, mais πr ao quadrado, mais 2πr vezes h, que resultou nessa fórmula aqui de baixo. Isso é área. Em relação ao volume, o cálculo é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes o h, que é a altura. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa ideia inicial. Tá bom? Nós temos um elemento no prisma, que ele é chamado, no cilindro, que ele é chamado de geratriz. O que é geratriz do cilindro? Essa linha, ó. Essa linha que tem aqui do lado, tá bom? É como se eu pegasse um círculo, né? E desenhasse uma série de linhazinhas, infinitas linhas, ligando o círculo de cima com o círculo de baixo. Essas infinitas linhas que eu estou desenhando são as geratrizes, né? Certinho? Então, no comecinho da página 22, nós temos aí área da base, π vezes o raio ao quadrado. Área lateral, 2π vezes r vezes h. Foi o que eu comentei ali, ó, 2πr vezes h. Área total, tá aqui embaixo, 2πr vezes r mais h, dentro do parênteses. E o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h. Todas essas fórmulas que eu passei na lousa estão no início da página 22, tá bom? Da semana 2 do PET. E aí nós vamos para um exercício aqui, um exemplo número 1, está lá na página 22 também. A base de um cilindro reto tem 6 centímetros de diâmetro e a sua altura mede 8. Determine a medida da área da base, da área lateral, da área total e do volume. Então vamos fazer esse exercício aí, tá bom? Na dúvida, volta o videozinho, assiste aí mais uma vez, tá bom? Essas explicações que são importantes, né? As fórmulas são muito importantes porque, dependendo do exercício, você usa uma fórmula, né? Eu tenho para esse exercício que a gente acabou de ler, aí no PET, eu tenho um cilindro que tem 8 de altura, 8 centímetros de altura, e 6 de diâmetro. Pessoal, se o diâmetro vale 6, significa que o raio vale 3. Tá? Diâmetro é 6, mas o raio vale 3. Ele pede primeiro na letra A a área da base. O que é a base? A base é um círculo de raio 3. Área igual a πr ao quadrado. Área é igual a π vezes 3 ao quadrado. Área é igual a 9π. Pronto. 9π. Letra B, área lateral. Área lateral, pessoal, é quando eu desmonto o cilindro, eu vou ter um retângulo. Aí essa parte aqui embaixo é 2πr e essa aqui é o h. Tá bom? Então a área eu vou fazer até aqui dentro. É igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 8. A área é igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48π centímetros quadrados. Tá? E a área aqui também eu esqueci de colocar, centímetros quadrados. Sempre coloque a unidade, é muito importante colocar a unidade, tá bom? A letra C pede a área total. Como eu já calculei a área lateral e calculei a área de uma base, a área total está fácil, né? Letra C, a área total é igual 2 vezes a área da base, porque você tem um círculo na base e um círculo no topo. Então você tem 2 vezes 9π mais
o 48π, que é a área lateral. 2 vezes 9, 18π, mais 48π. 18π mais 48π, 8 e 8, 16, vai 1, 4 e 1, 5, e 1, 6. 66π centímetros quadrados. Essa é a área total. Lembrando que eu somei duas bases dessa, 2 vezes 9, né, porque tem uma base embaixo e uma base no topo. Mais uma área lateral dessa, que é o contorno, que é o que envolve o cilindro. E a letra D, o volume do cilindro. Então, na letra D, para o volume, eu tenho área da base vezes altura. Volume é igual. Área da base, aí eu estou calculando uma base só no volume, tá? Não põe as duas bases não, uma base só. 9π vezes a altura. Qual é a altura? 8. Volume é igual a 8 vezes 9, 72π centímetros cúbicos. Atenção, volume não é centímetro quadrado. Centímetro quadrado é para área. Volume é centímetro cúbico, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essas ideias iniciais. E no nosso próximo videozinho eu vou falar sobre o cone, tá bom? Os elementos do cone. Vamos resolver um exercício e aí vamos para as atividades, tá certo? Um forte abraço a vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.